Hello and welcome to another episode of Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal. Também considere se tornar membro no YouTube ou, se puder, fazer uma pequena doação pelo link que está na descrição. Sem mais demora, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, o professor Mohammad Marandi. O professor Marandi leciona na Universidade de Teherã, no Irã. Professor Marandi, seja bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Professor Marandi, welcome back to India and Global Left. Thank you. Muito obrigado, Rita, sempre um grande prazer. Great pleasure. The Iranian team A equipe iraniana acabou de deixar Islamabad depois de apresentar suas exigências, e a equipe dos Estados Unidos está visitando Islamabad, no Paquistão. Qual é a importância dessa nova rodada de conversas indiretas? Indirect talks. I don't think we can call them indirect talks because Eu não acho que a gente possa chamar isso de conversas indiretas, porque eles não estão em duas salas separadas trocando mensagens de um lado para o outro. Mas acho que ainda vamos ter que ver que tipo de mensagem ou mensagens acabam sendo trocadas no fim das contas. Pelo que eu entendi, a delegação iraniana levou uma carta do Dr. Ghanibaf, o principal negociador do Irã, para os líderes paquistaneses. E claro, eles vão mostrar essa carta para os americanos. E ela deve conter as condições do Irã para retomar as negociações. A gente precisa lembrar que iranianos e americanos só negociaram nos últimos meses em um único dia. E isso foi em Islamabad, quando Vance e o presidente do parlamento iraniano, Dr. Ghanibaf, se encontraram por um dia. met for a day. Before that, it was all messages that went. Antes disso, eram só mensagens indo e voltando. I'm Eu imagino que na carta do Dr. Ghanibaf, a questão do cerco aos portos iranianos com certeza vai ser mencionada. Os iranianos disseram que os Estados Unidos estão violando o cessar-fogo ao manter esse bloqueio, ao sequestrar navios iranianos e atacar embarcações do Irã. Isso são atos de guerra. E enquanto os Estados Unidos continuarem violando o cessar-fogo, não há realmente motivo algum para o Irã continuar, porque negociar significa tentar sentar juntos, encontrar novas áreas em que possam avançar, e cada lado teria que assumir novos compromissos. move forward, and each side would have to have new commitments. But if the American side is not abiding by its older commitments, Mas se o lado americano não está cumprindo os compromissos antigos, isso cria um incentivo para eles também não cumprirem os novos. E além disso, para colocar em prática o compromisso anterior, eles acabam exigindo mais concessões. Então, continuar as negociações não faz sentido enquanto o acordo anterior não for totalmente cumprido pelos dois lados. A gente precisa lembrar que quando houve o cessar-fogo, os dois lados concordaram com um cessar-fogo abrangente para toda a região. E o Netanyahu destruiu isso. Ele bombardeou o Líbano de forma massiva e lançou um grande ataque. E o Irã disse, enquanto isso estiver acontecendo, não vamos permitir que os navios extras que tinham sido acordados saiam pelo Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico. Esses navios não vão sair. We won't allow those ships to leave. And then after 10 days, E então, depois de 10 dias, Netanyahu foi obrigado a aceitar o cessar-fogo, mesmo continuando a matar pessoas todos os dias, como em Gaza e no Líbano. Ele continua matando gente, como matou pessoas pobres hoje, pelo que eu sei. Mas, depois que ele aceitou o cessar-fogo, os iranianos permitiram que aqueles navios passassem de acordo com o acordo de cessar-fogo. Só que, como Trump depois disse que continuaria a impor um bloqueio que ele já tinha imposto alguns dias antes, os iranianos responderam, bom, se é assim, então deixarem esses navios passar, porque isso é uma nova violação do cessar-fogo. of those ships through because this is a new violation of the ceasefire. The objective conditions within the United States. As condições objetivas dentro dos Estados Unidos, tanto econômicas quanto políticas. Políticas, porque as eleições de meio de mandato acontecem no outono, e a popularidade de Trump e dos republicanos está extremamente baixa. Diante de um cenário tão desfavorável à guerra, como você explica a retórica que vem de Washington hoje?
Eu destaco especialmente o que você acabou de mencionar sobre a insistência do lado americano, não só em bloquear, mas também em apreender navios iranianos ou ligados ao Irã. Isso inclui uma grande empresa chinesa e, segundo alguns relatos, cerca de 40 navios. Além disso, Scott Basing disse que foram apreendidos aproximadamente 344 milhões de dólares em criptomoedas ligadas ao Irã. Como você explica essa diferença entre as condições objetivas dentro dos Estados Unidos e o discurso que está saindo dos representantes do governo americano? Well, we'll have to see about some of those claims, but Bom, a gente ainda precisa ver algumas dessas alegações. Mas sem dúvida isso mostra que o Joe Kent disse na carta de renúncia dele está absolutamente certo. E é que o Irã não era uma ameaça, claro. O Irã não estava desenvolvendo uma arma nuclear. Mas essa guerra tem a ver com o lobby sionista e com o regime israelense. Os Estados Unidos estão cada vez mais despertando para a realidade do sionismo. A opinião pública está se voltando contra o regime israelense, especialmente entre os jovens. Nos últimos 2 anos e meio, eles ficaram hostis ao regime. Mas o sistema político está muito dominado pelos sionistas. Então a gente tem 2 caminhos bem diferentes pela frente. Um é a narrativa de que o Trump está tentando uma saída, e o outro é que o Trump está prestes a escalar o conflito. Trump is about to escalate. It's very difficult to understand. É muito difícil entender, se não for impossível, o que o Trump quer. Mas uma coisa é clara, ele tinha uma saída. Quando o Irã concordou, depois que o Netanyahu deu uma pausa na sua sede de sangue no Líbano, e os iranianos cumpriram a parte deles no acordo, o Trump poderia ter dito, ok, eu vou suspender o cerco. Isso teria sido uma saída. Ele poderia ter chamado isso de um sucesso, poderia ter dito, eu reabri o Estreito de Hormuz. Ignorando o fato de que ele sempre esteve aberto antes da guerra. Mas ele poderia ter apresentado isso como uma conquista, uma forma de recuar ou de reduzir as tensões. Só que ele não fez isso, fez o contrário. Foi lá e aumentou a escalada, atacou os navios iranianos, continua impondo esse cerco. Então, para mim, é impossível entender o que o Trump quer agora. Eu não sei o que se passa na cabeça dele. O que está claro no Irã é que eles estão se preparando para a guerra. E vêm se preparando desde o dia do cessar-fogo, desde o momento em que os combates pararam. Alguns acreditam que a guerra pode começar a qualquer momento, que os Estados Unidos podem lançar outro conflito, ou retomar a guerra em questão de horas, e talvez até com ataques a infraestruturas críticas do Irã. É para isso que o Irã está se preparando. Pode não acontecer nas próximas horas, pode não acontecer nos próximos dias, mas os iranianos estão se preparando para o pior. O CENTCOM, acho que foi ontem, se gabou de ter agora 3 porta-aviões na Ásia Ocidental, pela primeira vez desde a invasão do Iraque. Segundo o que anunciaram, isso inclui mais de 200 aeronaves e 15 mil fuzileiros navais e marinheiros. Eu queria te perguntar um pouco sobre o lado iraniano da negociação, já que, como você bem destacou, é muito difícil, talvez até impossível, entender o que se passa na cabeça dos negociadores dos Estados Unidos. Queria saber como você resumiria ou como explicaria de forma analítica as principais demandas do lado iraniano. A gente já conhece as cláusulas sobre o direito ao enriquecimento, o alívio das sanções. Agora, isso inclui também o direito de cobrar impostos ou pedágios no Estreito de Hormuz e até reparações. Algumas das demandas mais radicais falam até do fim das bases americanas na região. Mas se você fosse apresentar para os nossos espectadores um quadro geral para entender isso, dá para compreender dentro dos termos do JCPOA, ou já foi muito além do JCPOA? Qual é, afinal, o quadro de negociação do Irã? Bom, o JCPOA foi um acordo limitado sobre o programa nuclear do Irã, o programa nuclear pacífico do país, e resultou em um alívio limitado das sanções. Mas os americanos nunca cumpriram suas obrigações.
Durante o governo Obama, os Estados Unidos esperaram que o Irã cumprisse as suas, e depois não cumpriram as deles. Na verdade, o motivo pelo qual o Irã negocia de forma diferente hoje é justamente o JCPOA, porque eles lembram como o acordo foi estruturado de um jeito que desfavorecia o Irã. Então agora, para o Irã, a promessa dos Estados Unidos ou a assinatura de um presidente americano não significam nada, especialmente alguém como Trump. O que importa para o Irã são os fatos concretos. Por isso, quando foi decidido que o Irã permitiria a passagem de navios, é importante lembrar que o Estreito de Hormuz nunca chegou a ser fechado. Navios iranianos, iraquianos, russos, chineses, todos podiam passar. Os navios que não tinham permissão para passar eram os de regimes hostis. Os 5 regimes do Golfo Pérsico, que abrigam bases dos Estados Unidos, ou seja, Kuwait, Emirados, Arábia Saudita, Catar e Bahrein, foram usados contra o Irã para realizar ataques em todo o país, e isso causou a morte de milhares de iranianos. Esses países são todos considerados hostis. Por isso, seus navios foram impedidos de cruzar o Estreito de Hormuz. Mas no acordo de cessar-fogo ficou decidido que, junto com um cessar-fogo abrangente em toda a região, incluindo o Líbano, o Irã permitiria que um número maior de navios, um certo número de navios desses países, pudesse passar pelo estreito. Então, quando Netanyahu tentou derrubar o acordo de cessar-fogo e bombardear o Líbano de forma massiva para conseguir isso, o Irã imediatamente interrompeu, bloqueou o movimento daqueles navios. Ou seja, não era mais só um pedaço de papel, era um fato concreto. Eles não cumprem o compromisso, os iranianos não cumprem o compromisso, eles param na hora. Assim que Netanyahu implementou o cessar-fogo, depois de 10 dias de massacre, os iranianos começaram a colocar o acordo em prática. E a gente viu o ministro das Relações Exteriores anunciar isso no X, no Twitter. Mas algumas horas depois, não sei exatamente quanto tempo, 1 ou 2 horas, talvez um pouco mais, o Trump disse: "O Estreito de Hormuz está aberto, nunca mais vai ser fechado." Mas eu mantive o cerco. Agora esse cerco tinha só alguns dias, desde que o Irã se recusou a deixar aqueles navios partirem porque o regime sionista não estava cumprindo o cessar-fogo. O Trump, para pressionar o Irã, impôs esse cerco. Mas depois que o Netanyahu cumpriu a parte dele, os iranianos disseram que iam permitir que os navios seguissem viagem. Aí o Trump disse: "Eu vou manter o cerco." E de novo os iranianos responderam: "Se for assim, então não vamos deixar os navios saírem." Então, para o Irã, tudo na mesa de negociação é bem diferente do que era em 2015, quando eu fazia uma promessa, depois você fazia outra, e assim por diante. Eu acabei cumprindo 6 ou 7 promessas diferentes. E aí, de repente, você diria: "Bom, isso é uma boa notícia, mas eu não consigo cumprir algumas das minhas obrigações, e isso é difícil." Então, sabe, foi algo limitado e também um pouco, não quero dizer mal negociado, mas tinha falhas. Agora, isso é algo muito mais abrangente. O Irã apresentou um plano de 10 pontos para resolver a guerra, e qualquer pessoa que lê esse plano de 10 pontos vai ver que ele é bem razoável. E o Trump, no fim da guerra, aceitou o plano de 10 pontos que o Irã propôs como base para as negociações. Mas depois que as conversas começaram, de repente os americanos disseram: não vamos usar isso." Só que esse era o plano que o Trump tinha aceitado. Então, o Irã vai manter o plano de 10 pontos. E para quem olha para ele, é bem simples. Basicamente, trata-se de soberania, o respeito à soberania do Irã, proteger os aliados do Irã na região contra agressões e garantir reparações pela guerra. E, claro, a remoção das sanções. O programa nuclear iraniano pode sim ser discutido e dá para encontrar uma solução que respeite a soberania do país. E se houver preocupações sérias com o programa nuclear do Irã, existem maneiras de lidar com isso. A gente já negociou isso antes. Maneiras de reduzir ou resolver essas preocupações. Mas é um plano razoável e o Irã não vai permitir que os americanos desviem
desviem as negociações desse plano de 10 pontos. Push the negotiations away from that 10-point plan. Sovereignty is the big overarching thing. Soberania é o grande tema central, como você acabou de dizer. Eu queria te perguntar sobre a sua resposta a alguns estudiosos da Ásia Ocidental e também de outras regiões, que dizem que esse momento de resistência do Irã contra o imperialismo é tão grande que pode ser comparado ou até superar o que aconteceu no Egito ou na Síria depois da Segunda Guerra Mundial. O surgimento do nacionalismo sob Gamal Abdel Nasser e outros líderes, que deu à região uma enorme autoconfiança na luta contra o imperialismo e o domínio estrangeiro. Há também quem vá além, como Robert Pape, da Universidade de Chicago, que afirma que isso colocou o Irã entre as 4 grandes potências, já que o país seria capaz de controlar cerca de 20% do fluxo de energia, junto com a China e a Rússia. Até que ponto você concorda com isso como iraniano? Em que medida você acha que essa guerra aumentou a importância do Irã? Has increased Iran's significance. Well, it definitely has increased. Bom, isso com certeza aumentou de forma dramática a importância do Irã dentro do eixo de resistência. E eu diria que é provavelmente o evento mais importante desde a Segunda Guerra Mundial. Esse é um ponto de virada para o Império dos Estados Unidos. A partir de agora, acredito que os Estados Unidos não vão mais conseguir se impor sobre outros países do mundo da mesma forma que faziam antes. Lembre-se, só no primeiro ano do governo Trump, ele estava pressionando país após país, inclusive a Índia, com toda a sua população e tamanho, em questões de tarifas e de política comercial. Acho que está claro que os Estados Unidos estão seriamente enfraquecidos. The United States is severely weakened. Of course, the war is not over, and it is quite possibly going to become very deadly in the days ahead, and many people will quite possibly be killed in the next round of U.S. Zionist aggression. But at least from the way I see it now, this will be of great importance globally, and it is the end of, I think, U.S. global hegemony. And not that it will change overnight, but I think it's clear that in future, the United States is not going to be able to behave with the impunity that it had before. I've spoken to some very senior people diplomats and scholars in countries across Asia and beyond, including China and Russia, for example. And they have expressed shock that Iran performed this way in the war. They were expecting Eles esperavam que o Irã fosse derrotado nos primeiros dias. Na verdade, achavam que o Irã perderia a guerra de 12 dias. E quando o Irã derrotou o regime israelense nessa guerra, a visão deles mudou um pouco. Mas, quando essa nova guerra começou, eles voltaram a pensar que o Irã seria derrotado em poucos dias. E embora eu nunca tenha acreditado nisso, e meus amigos também não, até eu fiquei impressionado com o desempenho do Irã. Eles foram melhor do que eu esperava. Mas, de novo, estamos caminhando muito possivelmente para uma guerra ainda mais devastadora, porque esse império em declínio, está reagindo com fúria, está com raiva. The dying empire is lashing out, it's angry. And remember, this is the empire that slaughters kids. E lembrem-se, esse é o império que mata crianças. Não é só o regime sionista que ataca crianças. Os americanos também atacam. E a gente viu isso acontecer várias vezes durante essa guerra. No primeiro dia da guerra, eles mataram 168 crianças de uma escola, de propósito, numa escola em Minab. Eu digo de propósito porque foi a primeira onda de ataques. Todos os alvos iniciais da guerra são escolhidos com muito cuidado. Eles tiveram semanas, até meses, para fazer isso. Aquela escola era muito conhecida, estava em todos os aplicativos, em todos os mapas. Muitas daquelas crianças eram filhos de oficiais e estava claro o que os americanos estavam fazendo. Eles queriam fazer os oficiais sofrerem. Então, de qualquer forma, o ponto é que estamos lidando com um império moribundo, mas ainda cruel e sinistro. E é bem possível que vejamos tempos muito sombrios pela frente.
E claro, os iranianos já disseram que se a infraestrutura crítica for atacada, eles vão destruir a infraestrutura crítica do regime israelense e dos seus aliados e parceiros de coalizão no Golfo Pérsico. Porque sem eles, os Estados Unidos não conseguiriam travar essa guerra. E sem os Estados Unidos travando essa guerra, o regime israelense também não conseguiria. Então, se realmente houver uma nova onda de combates, eu acredito que uma depressão econômica global é certa. Isso vai acontecer, com certeza. A Agência Internacional de Energia já disse que o impacto da alta nos preços do petróleo e da quebra nas cadeias de suprimento pode durar pelo menos 2 anos. Pelo menos no caso de preços como o do GNL e do GLP, eles vão continuar muito altos por no mínimo 2 anos. Eu queria te perguntar, para encerrar, qual você acha que seria o significado e o impacto disso para o próprio Irã, já que muita análise e boa parte da mídia no Ocidente nem tocam nesse assunto? Claro que o Irã sofreu bastante. Alguns cálculos falam em algo entre 200 e 300 milhões de dólares, eu acho. Não me cite, tô falando de cabeça. Mas o ponto principal é $1 bilhão. Como é? Excuse me? Você quer dizer $1 bilhão? Billion dollars. Okay, yeah. Yeah. $1 bilhão. Certo, é. Então, quais são as implicações políticas, econômicas e militares disso? Qual é o significado dessa guerra para o próprio Irã? What's the significance of this war for Iran itself? Bem, isso também depende de como a guerra vai continuar e de como as coisas vão se desenrolar. O dano pode se tornar muito maior. E eu acho que se a guerra continuar e os Estados Unidos e o regime israelense atacarem a infraestrutura crítica do Irã, então alguns países da região podem literalmente desaparecer do mapa. Os Emirados, o Kuwait, o Bahrein, o Catar e a Arábia Saudita. Todos eles dependem fortemente do petróleo e do gás, e o Irã vai destruir todas as instalações de petróleo e gás nessas circunstâncias. E claro, o Irã também vai destruir as usinas de energia elétrica. Estamos caminhando para uma estação muito quente, estamos indo para o verão. E no Golfo Pérsico, o verão é extremamente quente e úmido. Sem eletricidade, manter a sociedade funcionando nesses países, especialmente nos menores, vai ter, eu acredito, um impacto muito maior do que o que está sendo estimado. Isso vai afetar aquelas previsões de 2 anos e por aí vai. Se esses regimes caírem, então podemos ter uma nova situação em partes da Península Arábica. E se o dano ao Irã aumentar, o Irã vai obviamente exigir mais reparações dessas mesmas entidades. Então é difícil dizer para onde isso vai. Haverá muito caos pela frente, muita dificuldade e sofrimento. Mas os iranianos têm mostrado uma resiliência enorme. Isso é algo de que se fala no mundo todo. A resistência deles, a capacidade de se manter firmes, é algo que ninguém achava possível nessas circunstâncias. E até agora, eles têm tido sucesso total. E eu acredito que, se a guerra recomeçar, veremos o mesmo acontecer. Os americanos podem invadir partes do país, podem começar a destruir nossa infraestrutura crítica para nos levar de volta à Idade da Pedra, ou tentar eliminar uma civilização. E eu acho que isso seria o fim dos Estados Unidos como potência, porque o mundo está vendo os Estados Unidos como não sendo diferentes da Alemanha nazista. Na verdade, piores que a Alemanha nazista em muitos aspectos, porque estão apoiando um regime etnossupremacista na Palestina e cometendo todas essas atrocidades em nome do etnossupremacismo. É muito interessante que há poucos dias eu tive uma discussão, um debate com o Piers Morgan e perguntei a ele se ele acredita que um regime etnossupremacista é ilegítimo ou se seria legítimo. E eu perguntei 3 vezes. Ele se recusou a responder. E eu acho que isso mostra o verdadeiro alcance da liberdade de expressão no Ocidente
e mostra também o estado real das coisas no Ocidente, quando se trata de liberdade de expressão. E os Estados Unidos, ao estarem dispostos a cometer atrocidades e genocídio no Líbano, em Gaza, em toda a Palestina, no Iêmen e contra o Irã, e a destruir o Iraque e todos esses países, ou tentar destruí-los, em nome do regime israelense, eu acredito que isso vai ser lembrado na história. E acho que isso vai marcar o fim dos Estados Unidos, pelo menos nessa era, como potência global, com certeza como hegemonia global, mas acredito que o país vai sair muito enfraquecido por causa da forma como será visto pelas pessoas ao redor do mundo. Só para terminar num tom mais leve, como você se sente depois de participar de um programa do Piers Morgan, ou de todos esses veículos britânicos que, sei lá, é até difícil descrever quem eles são, mas dá para ver que são totalmente controlados e tudo que fazem é para garantir o pagamento deles. Get their payment. I think that on that show, Olha, eu acho que, naquele programa, pelo menos para mim, o Piers Morgan mostrou pela primeira vez que ele não pode simplesmente dizer o que quiser. E o Piers Morgan Uncensored é, na verdade, o Piers Morgan bem censurado. Ele não pode falar certas coisas. E quando a gente olha por esse ponto de vista, muita coisa que ele faz e muita coisa que ele diz passam a fazer muito mais sentido. Porque muitas vezes ele fala umas bobagens enormes e você pensa que ele já devia saber melhor depois de tudo que ouve de alguns convidados. Mas quando a gente vê que ele é incapaz de assumir uma posição sobre supremacia étnica, aí tudo fica claro como o dia. Yeah, I never had a doubt about how É, censored eu nunca tive dúvida sobre o quanto o chamado sem censura é, na verdade, censurado. Eu não gosto de discutir outros programas aqui, mas nesse contexto, eu me lembro de uma entrevista com o professor Fuad Azadi. No momento em que ele disse que o Irã apoia o Hamas como parte de uma luta de libertação nacional, ele foi imediatamente cortado e tirado do ar. E esse foi um momento muito revelador. And that was like a very revealing moment. Well, I said that more than once, but Bom, eu já disse isso mais de uma vez, mas o Piers Morgan, por algum motivo, continua me convidando para o programa dele, e quase toda vez ele fica muito irritado. Diante disso, eu realmente não entendo por que ele me chama se vai ficar bravo. Muita gente me pergunta por que você continua indo, mesmo quando ele te insulta de um jeito tão pessoal. Para mim, isso não é importante. Se eu tiver a chance de falar para um público maior, eu vou aproveitar essa chance. E não importa se me atacam ou tentam me humilhar. Se eu conseguir fazer duas pessoas em algum lugar repensarem o que pensam, para mim já valeu a pena. Absolutely. Com certeza. Vamos encerrar por aqui, professor Marandi. Muito obrigado pelo seu tempo e desejo que o senhor tenha um ótimo resto de dia. Rest of the day ahead. Hi, my name is Ayushman. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com o Mudyar Jyothishman, criamos essa plataforma. Nos últimos 2 anos, a gente tem tentado produzir conteúdo voltado para a esquerda e para as forças progressistas. Até agora, já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você tem gostado do nosso conteúdo e quer que a gente construa um acervo voltado para a esquerda, eu tenho 2 pedidos para você. Primeiro, considere fazer uma doação para apoiar essa causa. O link está na descrição aqui embaixo. E se não puder contribuir, não fique triste. Você pode sempre curtir nossos vídeos e compartilhar com seus camaradas. E por fim, não esquece de se inscrever no canal. Finally, don't forget to hit the subscribe button.